O que é que alguns empresários ainda não enxergaram? Toda essa confusão que o presidente tem gerado, acirrando a divisão do povo brasileiro entre os que são contra ou a favor a manutenção da quarentena, tem um objetivo muito claro: criar uma cortina de fumaça para esconder a falta de providências eficazes, objetivas, que deveriam estar sendo tomadas com clareza em relação aos prejuízos na economia. Demorou demais a agir nesta crise, como nos casos das queimadas na Amazônia e no derramamento de óleo nas praias do Nordeste. A mesma coisa, chegou atrasado. Uma parte dos empresários acaba defendendo as atitudes do presidente pela dificuldade que começa a bater a sua porta e o seu bolso. Mas e por onde andam as medidas que seriam tomadas pelo governo federal no socorro às empresas? Essa discussão, que estava sendo iniciada no começo da crise com responsabilidade, foi para o espaço quando o presidente criou polêmica em relação à quarentena. E alguém já se perguntou por que será que o presidente derrubou a Lei de Acesso à Informação, acabando com a transparência nas contas do governo? Essa discussão também foi para o espaço. E por que a falta de transparência? Os primeiros socorros já estariam chegando aos bancos e às empresas de porte gigante em nosso país, sem transparência e sem saber qual será a contrapartida dessas empresas para com os trabalhadores, empresas que recebem já dinheiro do governo, nosso dinheiro. É possível permitir que dinheiro público vá para o topo da pirâmide sem compromisso claro com a base, que é quem sustenta essa pirâmide? Outra coisa, será que todo mundo vai perder mais uma vez, menos os bancos que sempre após cada crise divulgam balanços de bilhões e bilhões de reais em lucros? Até agora, nenhuma iniciativa do governo federal em relação ao que vai acontecer com os juros altíssimos que o consumidor paga aos bancos privados em cartão de crédito que passa dos 200% ao ano, em cheque especial que passa de 300%, empréstimo consignado em folha, antecipação de imposto de renda e as contas que chegam via boletos que também cobram juros, além de taxas bancárias. Há trabalhadores que ficarão desempregados. E como ficará a situação deles junto aos bancos privados e às financeiras? Também nenhuma palavra clara do governo em relação aos juros de bancos privados, que incide sobre o capital de giro para as micro e pequenas empresas que oxigenam a nossa economia. Dão capilaridade à nossa economia como os profissionais liberais. Tem que se editar medidas de socorro às empresas? É claro que sim. Vejam o que os Estados Unidos e outros países estão fazendo. O que não pode é o governo autorizar a suspensão de contrato de trabalho, como queria fazer por 4 meses, sem o trabalhador receber salário. Ainda bem que o presidente recuou desta loucura depois de muita pressão da sociedade. Outro ponto que também foi para o espaço é a situação da dívida pública brasileira. Os bancos, com o pagamento e os juros cobrados em cima desse pagamento da dívida, ficam com 38% dos recursos do Tesouro Nacional. Quase 40% da riqueza da nação, meus amigos, nas mãos de bancos privados que pertencem a poucas famílias que faturam mensalmente bilhões e bilhões de reais. Das famílias brasileiras mais pobres, as da classe média e até da classe alta, como também as microempresas, as médias e as grandes empresas, todas já sofrem prejuízos. Será possível que, diante desta calamidade, os bancos privados permanecerão intocados, cobrando juros altíssimos dos cidadãos, das empresas e do próprio governo, através da dívida pública? Aí está o X da questão. Se pode suspender os pagamentos dos assalariados brasileiros, como o governo tentou, mas recuou, por que não pode discutir a suspensão do pagamento aos bancos privados que praticam juros nas galáxias? Se os bancos abocanham quase 40% da receita da nação, por que não se faz, no mínimo,
uma auditoria séria nos juros que remuneram esta dívida pública. É a nossa riqueza, construída com o suor de empresários e de trabalhadores. Se o governo economizasse 1% do valor total, isso significaria um orçamento de um mês a mais a ser repassado para cada estado e para cada município brasileiro deste país para ações de socorro a trabalhadores e empresários. O momento é de união de todos os cidadãos brasileiros. Cada um deve fazer a sua parte e cobrar que o governo faça a parte dele também, ao invés de colocar uns contra os outros para esconder a incompetência em encontrar e implementar as soluções que todos nós esperamos. E aí, meus amigos, vamos manter a quarentena e tratar de soluções racionais para preservar a saúde das pessoas e minimizar os impactos na economia, ou quebrar a quarentena e manter os bancos acima de tudo e os juros acima de todos?